direto você, Bruno. Nem, Beleza. nem entro. Você que sabe. Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa terceira noite da nossa Semana de Filosofia, feita aqui com bastante suor, internet oscilando e boa vontade da maior parte das pessoas que estão aqui participando. Hoje a gente recebe com uma palestra o professor Delvair Custódio Moreira, e me desculpe falar professor Delvair Custódio Moreira, porque me parece muito estranho e alienígena, já que eu e o Delvair, a gente se conhece desde a graduação, a gente estudou junto na graduação, no mestrado e no doutorado, e dividimos um apartamento durante a nossa pós-graduação inteira. Então, eu fico muito feliz de ele estar aqui, não só porque ele é um grande amigo, mas também porque ele é um grande filósofo. Vamos falar um pouquinho da carreira do professor Delvair, estranhíssimo falar isso de novo, e depois eu passo a palavra a ele. Então, o professor Delvair, ele é professor adjunto atualmente na Universidade Federal do Maranhão. Ele é doutor em Lógica e Epistemologia, né, pela Universidade Federal de Santa Catarina, no ano de 2017 que ele tirou esse título. Ele é mestre em Lógica e Epistemologia também pela Federal de Santa Catarina, e tirou o título em 2013. É bacharel em Filosofia pela Universidade Federal de Ouro Preto, né, e tem experiência na área de filosofia com ênfase em epistemologia e epistemologia social. Seus principais temas de interesse são epistemologia do testemunho, conhecimento coletivo e epistemologia da religião. Delvair, antes de passar a palavra a você e falar o nome da sua palestra, eu agradeço imensamente pela boa vontade, certo? Eu sei que hoje o dia foi cumprido para você, né, mas nós somos todos ouvidos para sua palestra intitulada Vantagens Epistêmicas do Desentendimento. Então, por favor, fique à vontade, você tem 40 minutos aí para nos informar sobre o tema. Certo. Com a mesma estranheza, eu digo obrigado, professor Bruno, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês para compartilhar um pouquinho do que eu estou pesquisando recentemente. Bom, como você disse, a apresentação que eu vou fazer vai falar sobre as vantagens epistêmicas do dissentimento, e essa é uma apresentação onde eu vou mostrar um pouco da estratégia argumentativa que eu estou adotando numa pesquisa recente. Uma estratégia argumentativa que visa responder a um problema particular em epistemologia social, que é a epistemologia do desacordo, e oferecer uma resposta que torne as posições nessa área, nas teses nessa área em particular, compatíveis com uma certa ideia que é bastante difusa na literatura filosófica e também em outras áreas da ciência cognitiva, que ressaltam que o desentendimento ou desacordo de ideias e opiniões é algo epistemicamente benéfico. Então, para começar, eu listei aqui algumas posições que a gente encontra na literatura, e aí a gente tem lá, desde Stuart Mill, né, numa obra mais voltada para a política, onde o Mill argumenta, no Sobre a Liberdade, que Mill argumenta que o livre desacordo de opiniões é uma condição necessária para a correção de visões errôneas e também para a melhora do grau de justificação das opiniões corretas. Já em filosofia da ciência, a gente tem alguns pensadores como Paul Feyerabend, que também tem uma argumentação sobre a existência de teorias discordantes em ciência ser um fator importante para o progresso científico. E já não na área de filosofia, mas uma área mais voltada para a ciência cognitiva, a gente tem o Carl Susten, que defende que o desacordo é importante porque ele preserva e disponibiliza informação à comunidade. Se a gente olhar na literatura, vai ter mais autores de diversas áreas que vão ressaltar o mesmo ponto que eu destaquei aqui embaixo, que é esse ponto em comum, né? O dissentimento ou desacordo de opiniões traz vantagens epistêmicas. Bom, apesar da gente ter essas argumentações sobre o desacordo já na literatura, presente na literatura, a epistemologia propriamente dita só se voltou à questão do desacordo com o surgimento da área relativamente recente, que é a epistemologia social, que tem como foco de estudos os processos de formação de crença, as normas de justificação, a natureza do conhecimento, assim como a epistemologia tradicional,
mas considerando o indivíduo inserido no meio social. Inserido no meio social aqui num sentido bem mínimo da palavra social. A mera interação entre dois indivíduos aí já é considerado um elemento social relevante em estudos da epistemologia da epistemologia social. Um exemplo disso é a epistemologia do testemunho, um tema que eu trabalhei durante bastante tempo, que trata da justificação das crenças que nós temos adquiridas a partir da palavra de outras pessoas. Por exemplo, que razões a gente tem para acreditar que a água é H2O, supondo que ninguém seja um químico de formação, que tenha feito experimentos para comprovar a teoria, a maior parte de nós adquiriu essa crença através do que os especialistas nos contaram. Então, como que funciona esse tipo de justificação que surge da interação entre dois indivíduos? Vamos dizer assim que esse é o ponto inicial aí das discussões em epistemologia social, que considera o fenômeno do conhecimento a partir de uma perspectiva que envolva mais sujeitos nos processos de formação de crença e justificação. Bom, na epistemologia social, então, surge uma área, um problema em particular, que diz respeito à possibilidade de desacordos racionais. Então, eu vou esboçar aqui o problema, como é que o problema surge, vou apresentar as duas teses principais que visam responder esse problema, e a gente vai ver que ambas as respostas, as duas respostas que a gente tem para essa questão, elas não são compatíveis com essa ideia difundida na literatura de que o desacordo é algo epistemicamente benéfico. Parece que situações de desacordo geram ou ceticismo, ou relativismo, ou dogmatismo, alguma coisa desse tipo. Propriedades que tipicamente não são bem vistas aos olhos dos epistemólogos. Então, começando aqui, formatando a discussão aqui com a epistemologia do desacordo. O problema central para a epistemologia do desacordo é o de responder qual é a atitude doxástica correta, racional ou justificada que um sujeito deveria ter com respeito a uma proposição P ao se tornar ciente de um par epistêmico que tem uma atitude discordante com respeito a P. Eu destaquei aqui, sublinhei a atitude doxástica e par epistêmico, porque eu acredito que sejam conceitos aí que mereçam alguma clarificação. Por atitude doxástica, ao longo da discussão toda que a gente vai fazer aqui, eu quero me referir a coisas como crença, descrença e suspensão de juízo. Então, considerando uma proposição P qualquer, por exemplo, a neve é branca ou a água é H2O, os sujeitos vão formar alguma atitude doxástica com relação ao valor de verdade dessa proposição. O sujeito pode acreditar que a proposição é verdadeira, ele pode acreditar que a proposição é falsa, caracterizando aí a descrença, desacreditar que P seria equivalente a acreditar que não é o caso que P, ou que é falso que P, ou então o sujeito suspenderia o juízo, não acreditaria nem que a proposição é verdadeira e nem que a proposição é falsa. Bom, é claro que essas atitudes aqui, elas podem variar em grau, Alguém pode acreditar com maior confiança que há vida fora da Terra e acreditar com um menor grau de confiança que há vida inteligente fora da Terra. Mas, para fins de simplificação, eu vou deixar de fora essa questão sobre graus de crença. Vamos tratar as atitudes aqui como categóricas. Ou o sujeito acredita, ou ele não acredita, ou ele suspende o juízo com relação àquela proposição. Bom, agora a noção de par epistêmico é uma noção que é debatida na literatura. Não há um consenso sobre como analisar essa noção. A gente tem aí duas respostas principais. Num sentido estrito, dois sujeitos, S1 e S2, são pares epistêmicos com respeito a uma proposição P, se e somente se S1 e S2 são iguais em termos de posse de evidência com relação a P, e S1 e S2 são iguais em termos de capacidades cognitivas para avaliar a evidência com relação a P. Bom, essa definição dada pelo sentido estrito, ela é bastante questionada, porque, embora seja uma possibilidade lógica que dois sujeitos sejam pares epistêmicos nesse sentido, em casos reais é bastante questionável que duas pessoas, que dois sujeitos, seriam
exatamente iguais em termos de capacidade cognitiva e teriam posse das mesmas evidências com relação a uma proposição P. Portanto, com frequência é proposto na literatura uma definição num sentido mais amplo, que diz que S1 e S2 são pares epistêmicos com respeito a P, se e somente se S1 e S2 estão igualmente em boa posição epistêmica com respeito a P. E estar em boa posição epistêmica com respeito a P significa que o sujeito tem as competências, as capacidades cognitivas necessárias para avaliar a evidência naquele domínio e tem posse da evidência relevante para poder formar uma posição justificada ou racional acerca de uma proposição naquele domínio. Por exemplo, dois filósofos formados em filosofia política e que tenham conhecimento da literatura relevante seriam pares epistêmicos nesse sentido amplo, mesmo que eles não sejam exatamente iguais nas capacidades cognitivas e tenham lido exatamente os mesmos autores, as mesmas teorias. São pares epistêmicos no sentido amplo porque eles têm competências, igualmente boas competências para avaliar as evidências e têm acesso às evidências relevantes. Então, um sentido um pouco mais fraco, que capta um pouco aí o que seria um par epistêmico em casos reais. Então, a gente vai usar aqui essa noção de par epistêmico no sentido amplo ao longo do restante da discussão. Bom, qual então que é o problema do desacordo racional? O problema se coloca da seguinte maneira: suponha que dois sujeitos, S1 e S2, sejam pares epistêmicos e que tenham feito uma investigação honesta e cuidadosa acerca de uma questão sobre si P. Com base nas evidências, então, o sujeito S1 avaliou as evidências, ele forma uma crença racional ou uma crença justificada de que P, porque ele considerou as evidências e formou uma crença. No entanto, o segundo sujeito, S2, também com base em evidências, passa a acreditar justificadamente, porque foi uma crença formada com base em evidências, que não P. Então, a situação, num estado mais formalizado, mais abstrato, são de dois sujeitos que têm capacidades cognitivas semelhantes, são competentes para avaliar as evidências, eles têm evidências à disposição, eles formam as crenças com base nessas evidências. No entanto, um sujeito acredita que P e um outro sujeito acredita que não P, forma a crença numa posição contrária. Então, eles têm opiniões discordantes com relação à mesma proposição. A questão que se coloca é a seguinte: ao se tornarem cientes de suas atitudes discordantes quanto a P, S1 e S2 deveriam ter qual atitude doxástica com respeito a P, a fim de que essa nova atitude seja considerada racional. Porque aqui a gente tem o seguinte: a gente tem no momento T0, quando o sujeito sozinho avaliou as evidências e formou a crença na proposição correspondente, um acreditou que P e outro acreditou que não P, e nesse momento T0, as crenças eram racionais para os dois sujeitos, porque eles formaram com base em evidências e fizeram uma avaliação apropriada. Então, eles estavam justificados em acreditar um que P e outro que não P. Mas quando eles se tornam cientes que alguém que tem as capacidades cognitivas similares, que são igualmente competentes para avaliar as evidências, que avaliou evidências, formou uma opinião discordante, a intuição sugere que a ciência dessa opinião discordante gera uma espécie de derrotador para a justificação que o sujeito tinha. Então, a posição de S2 de que não P seria uma espécie de derrotador para a crença de S1 que P e vice-versa. Então, o que os sujeitos deveriam fazer? Eles deveriam continuar acreditando, eles deveriam suspender o juízo. Qual que seria essa nova atitude para que seja o caso que essa nova atitude seja uma atitude racional? Para não ficar aqui na abstração, eu trouxe um exemplo que é frequente aí na literatura sobre o problema, onde o Christensen aqui apresenta um caso que ele considera bastante convincente para ilustrar o porquê não existem desacordos racionais. Um desacordo racional seria uma situação onde os dois sujeitos acreditam um que P e outro que não P, e eles podem manter racionalmente essas crenças discordantes, mesmo cientes do desacordo. Esse seria o desacordo racional.
A ideia do Christensen aqui com o exemplo é mostrar que desacordos racionais não existem, porque na situação de desacordo, o correto seria que ambos suspendessem o juízo. Passariam nem a acreditar que P é verdade, nem a acreditar que P é falso, de tal forma que o desacordo, então, desapareceria. Então, o exemplo do Christensen, eu vou ler aqui rapidinho. Suponha que saímos para jantar. Na hora de pagar a conta, a pergunta que nos interessa é quanto cada um deve pagar. Todos nós podemos ver o total da conta com clareza, concordamos dar uma gorjeta de 20% e também concordamos em dividir todo o custo igualmente, sem nos preocupar com quem pediu água importada, se alguém não pediu sobremesa ou se bebeu mais vinho. Faço as contas mentalmente e fico altamente convicto de que a conta é de 43 para cada. Enquanto isso, uma amiga faz as contas mentalmente e fica muito convicta de que a conta é de 45 para cada. Então, aqui a gente tem dois sujeitos, e por suposição, no exemplo aqui, são dois sujeitos que têm competência similar para fazer cálculos mentais, cálculos simples pelo menos, mas que, no entanto, ao considerar a mesma porção de evidência, né, quanto que foi consumido na noite, um forma a crença de que a conta vai ser de 43 e outro de que a conta vai ser 45. Então, o que é racional fazer diante dessa situação? Quando os sujeitos se tornam cientes dos resultados discrepantes dos cálculos que foram feitos. O que o sujeito 1 deveria fazer e o que o sujeito 2 deveria fazer. Esse exemplo ele é utilizado para ilustrar a tese que é chamada de conciliacionista, que é a tese que nega a existência de desacordos racionais. O conciliacionista vai dizer que ambos os sujeitos devem suspender o juízo quanto a P. Não acreditar nem que P é verdade, não acreditar nem que P é falso. Lá, voltando no exemplo anterior, os sujeitos deveriam suspender o juízo quanto ao resultado da conta. Admitir, olha, então não sabemos quanto que cada um tem que pagar. Então, aí o desacordo desapareceria por conta da suspensão de juízo. Portanto, não haveria desacordos racionais. A atitude racional frente a um desacordo com o par epistêmico é sempre a suspensão de juízo. Por outro lado, não conciliacionistas, eles argumentam que, pelo menos em alguns casos, os sujeitos podem racionalmente serem inflexíveis quanto à proposição P. Ser inflexível aqui significa manter as respectivas crenças que eles tinham antes de tomar conhecimento do desacordo. Então, o sujeito que formou a crença inicialmente que P, ele pode manter essa crença racionalmente ainda, apesar de estar ciente de um desacordo. Eu não vou entrar aqui em detalhes sobre os argumentos, os principais argumentos aí a favor e contra cada uma das posições, porque o que nos interessa são aqueles argumentos que vão mostrar que, seja lá qual for a resposta que a gente assumir com relação ao problema do desacordo, a resposta ela não vai ser compatível com aquela ideia inicial que eu apresentei, que alguns autores sugerem, que situações de desacordo são situações epistemicamente boas, ou que elas trazem algum benefício epistêmico para os sujeitos envolvidos. Os argumentos que a gente vai ter interesse aqui são nos argumentos desse tipo. Claro que na literatura existem uma série de razões que suportam ambas as teses aqui, como acontece com qualquer discussão em filosofia, há argumentos pró e contra a qualquer tese que a gente encontra. Mas eu não vou entrar em detalhe nesses argumentos todos, somente naqueles que dizem respeito a essa incompatibilidade que vai ser gerada, independente da posição que a gente for assumir com relação ao problema do desacordo racional. Então, vamos começar aqui com uma dupla objeção ao não conciliacionismo, que é apresentado pelo Feldman, num texto de 2007. Uma das muitas críticas que o Feldman levanta para posições que são inflexíveis, que são não conciliacionistas, é a de que essa posição ela vai ser ou dogmática ou relativista. Dogmática em que sentido? A ideia do Feldman é que aqueles que mantêm as suas crenças em desacordos com pares epistêmicos estão sendo arbitrários, pois acreditam
contra as evidências, no caso a evidência fornecida pelo par epistêmico, e ainda assim mantém as suas crenças. Então, eles mantêm as crenças contrariando uma evidência fundamental, que é a evidência que é fornecida pela opinião do próprio par epistêmico. Então, o sujeito reconhece que ele tem um par epistêmico, alguém que é competente, que avaliou as evidências e que formou uma opinião contrária, mas ele continua mantendo a opinião dele, por uma razão simplesmente arbitrária. Eu vou manter a minha crença independente do que as outras pessoas bem informadas e competentes estão dizendo sobre isso. Então, isso sugere uma espécie de dogmatismo. Ou então, vai dizer o Feldman, talvez os sujeitos que decidam manter as suas crenças frente a desacordo, eles estão, na verdade, pressupondo algum tipo de relativismo. A ideia seria que manter as crenças frente a desacordos é ter uma atitude relativista no seguinte sentido: S1 e S2 podem pensar serem ambos racionais em acreditar que P e não P, respectivamente, porque cada um tem o seu próprio ponto de vista sobre o assunto e ambos os pontos de vista são igualmente racionais. Então, a ideia bem geral de um relativismo epistêmico, assim, bem grosseiro, até, vamos dizer assim, até caricato, é a ideia de que, epistemicamente falando, não há sistemas de justificação ou processos de formação de crença que são superiores uns aos outros. Todos os pontos de vista, todas as formas de formar crença são igualmente racionais, então os sujeitos podem manter as suas respectivas crenças de maneira racional frente a desacordo, porque não existe isso de falar que uma crença é mais justificada do que outra. Bom, por que isso aqui é um problema para aquelas concepções que dizem que o desacordo de opiniões é algo bom do ponto de vista epistêmico? É claro que isso é um problema para a tese do não conciliacionismo também, né? Alguém que defenda que os sujeitos podem manter suas crenças racionalmente em desacordos vai precisar ter uma resposta para esse tipo de objeção, mas essa objeção aqui, ela, vamos dizer assim, que ela fere um ponto importante daqueles que defendem que o desacordo é algo epistemicamente benéfico. Porque alguém poderia manter o não conciliacionismo e aceitar o relativismo sem nenhum problema, que eu acho que é uma posição que o Feyerabend faz nos últimos textos dele. Ele admite o relativismo e defende que tanto a ciência quanto outras formas de conhecimento são igualmente racionais, mesmo que elas discordem nas proposições. Não teria nenhum problema para um relativista aceitar o não conciliacionismo nesses termos aqui que o Feldman coloca. Mas para alguém que fala que o desacordo traz algum benefício epistêmico, traz alguma vantagem epistêmica, isso é problemático, já não dá para manter as duas coisas. Porque como o próprio Feldman apresenta no texto dele, ele vai dizer que nem a intolerância, e por intolerância que ele está se referindo ao dogmatismo, nem a intolerância nem o relativismo são respostas aceitáveis ao desacordo. Defensores de ambas as posições tendem a deixar de levar a sério os argumentos a favor de pontos de vista opostos aos seus. E não levar a sério os argumentos do oponente é inconsistente com o exame rigoroso, cuidadoso e imparcial de questões reais, que é a essência do pensamento crítico. Então, nesse último trecho aqui, o Feldman está chamando a atenção de que tanto o relativismo quanto o dogmatismo, ou a intolerância, aí, como o termo que ele utilizou, não é consistente com a ideia central aí do pensamento crítico, da ideia de examinar rigorosamente, ser imparcial com relação a questões reais, com as práticas investigativas que a gente encontra na filosofia e nas ciências. Então, para alguém que defende que o desacordo é bom, porque, por exemplo, gera progresso científico, como era o caso do Feyerabend nos primeiros textos, ou como Stuart Mill, que diz que o desacordo é bom porque melhora a justificação que a gente tem acerca das nossas crenças, o caminho do relativismo e do dogmatismo não pode ser trilhado, porque por relativismo não existe isso de melhorar a posição epistêmica, então não faz sentido em falar que o desacordo melhora a justificação ou melhora a situação epistêmica do indivíduo. E o dogmatismo é completamente arbitrário. O sujeito mantém a sua crença porque ele quer manter aquela crença, ele não está interessado em melhoria epistêmica. Então, eu não sei se seria inconsistente, logicamente inconsistente aqui, como o Feldman coloca, mas eu diria que parece ser incoerente a ideia de que,
desacordo de ideias, de sentimentos, trazem benefícios epistêmicos, e uma resposta ao desacordo racional seria ou dogmatismo, ou intolerância, ou relativismo. Então, em princípio, o não conciliacionismo não parece ser compatível com a ideia de que o desacordo é epistemicamente benéfico. E se a gente adotar a posição contrária, adotar o conciliacionismo? Bom, contra o conciliacionismo, né, um dos argumentos contra essa posição, a tese de que diz que os sujeitos devem suspender o juízo em situações de desacordo, argumenta-se que essa demanda por suspensão de juízo leva a um ceticismo local sobre crenças controversas. Ou seja, né, como a crença racional ou a crença justificada é uma condição necessária para o conhecimento, supondo que conhecimento seja pelo menos crença verdadeira justificada, se os sujeitos não podem manter suas crenças racionais em assuntos controversos, vai se seguir-se daí que não há conhecimento sobre esses assuntos. Então, gera um ceticismo local porque diz respeito apenas ao domínio das crenças que são controversas, crenças que são alvo de disputa entre pares epistêmicos. Isso gerou toda uma corrente de novos argumentos céticos baseado no ceticismo de desacordo. E para os céticos do desacordo, não há conhecimento em qualquer tema onde há controvérsia entre pares epistêmicos. Apesar de ser um tipo de ceticismo local, essa é uma consequência cética bastante forte. Porque muitas de nossas crenças mais caras são tópicos de discussão e desacordo entre os especialistas nesses assuntos. E aí a gente pode listar algumas aqui: crenças morais, posições políticas, filosóficas e religiosas, são exemplos onde não há acordo mesmo entre aqueles que estudam a fundo essas questões. Então, entre eticistas, entre filósofos políticos ou cientistas políticos, entre teólogos, filósofos da religião, etc., qualquer proposição que faz parte desse domínio é proposição que é alvo de controvérsia entre aqueles especialistas. Então, se a gente não pode manter uma crença racionalmente frente a um desacordo, significa que a gente não pode ter conhecimento acerca de nada nesses domínios aqui enquanto o desacordo perdurar. É claro que esse é um ceticismo contingente, porque o desacordo em algum momento pode ser resolvido. Mas a história da filosofia mostra que, pelo menos nesses domínios aqui, os desacordos, eles duram bastante tempo, são desacordos duradouros, desacordos que a gente sequer tem perspectiva de resolução. Então, seria uma situação aí de ceticismo local sobre isso. Bom, mais uma vez, alguém pode aceitar que isso não é um problema. A atitude correta frente a um desacordo é a suspensão de juízo, e isso gera ceticismo e paciência. Como, de fato, existem muitos aí epistemólogos que estão argumentando em favor do ceticismo, apelando para essa resposta conciliacionista às situações de desacordo. No entanto, mais uma vez, assim como aconteceu no primeiro caso, alguém que defende que o desacordo é algo importante do ponto de vista epistêmico, no sentido de gerar algum benefício, gerar algum ganho epistêmico, também não pode aceitar essa consequência. Como que é pontuado aqui pelo Mark Muffet, no artigo de 2007, onde ele argumenta que se o conciliacionismo estiver correto, a existência de pares epistêmicos com as quais discordamos genuinamente parece minar nossas reivindicações de conhecer aquelas proposições as quais discordamos. Para formular o argumento de maneira um pouco mais paradoxal, o ceticismo generalizado sobre nossas crenças teóricas é a consequência natural das condições necessárias para a pesquisa racional ideal. Então, o paradoxo surge porque alguém defende que é importante ter desacordo em áreas investigativas, em situações de pesquisa racional, como ciência e filosofia, porque isso gera algum ganho epistêmico. Mas se houver o desacordo, a gente tem o ceticismo. Então é uma situação aí que parece ser paradoxal. Então o ponto aqui é que, seja lá a posição que a gente assumir em epistemologia do desacordo, parece que essas posições vão ser incoerentes com aquilo que eu falei inicialmente sobre o desacordo trazer algum benefício epistêmico. Então, qual que é a minha estratégia de resposta para isso? A ideia é
Espera aí, deixa eu corrigir aqui onde está o texto. Ok. É utilizar a noção de que o desacordo traz alguma vantagem epistêmica como uma premissa para sustentar o não conciliacionismo. Aí a gente chegaria num argumento desse tipo aqui. Né? A premissa 1 diz o seguinte, olha, se há vantagens epistêmicas para S1 e S2 manterem suas crenças em face a um desacordo entre pares epistêmicos, com respeito a uma proposição P em um contexto C, então é racional para S1 e S2 se manterem inflexíveis sobre P em C. A ideia dessa premissa é a seguinte, se um sujeito acredita que P, mesmo ele tendo uma evidência fornecida por um par que discorda dele de que P pode não ser o caso, de um par que acredite que não P. Se tiver algum benefício epistêmico para S1 manter aquela crença que P por um tempo, vai ser racional para ele manter essa crença, porque ele vai ter algum ganho epistêmico, seja para corrigir algum erro, para melhorar a posição que ele está sustentando, ou seja, para descobrir que de fato ele está certo e S2 está errado. A intuição para essa premissa aqui parte da análise de alguns casos na história da ciência. A gente tem figuras aí como Galileu ou como o próprio Darwin, que inicialmente, ao propor as teorias deles, foram alvos de objeções dos seus pares epistêmicos, dos cientistas da época deles. E eles manteram a crença nessas teorias a despeito da grande discordância. E, eventualmente, eles melhoraram a posição e permitiu que a comunidade chegasse a teorias que são mais próximas da verdade do que aquelas originais no início do desacordo. Então, esse tipo de intuição fornece aqui um suporte intuitivo para a premissa 1. A premissa 2 afirma a reiteração da tese de que há vantagens epistêmicas para S1 e S2 manterem suas crenças em face de desacordo com respeito a uma proposição P num contexto C. E, se P2 for verdade, a gente chega na conclusão que sustenta aí a posição não conciliacionista. É racional para os agentes se manterem inflexíveis sobre P em C em situações de desacordo. É racional porque, se eles manterem as suas posições, eles vão ter ganhos epistêmicos. A questão agora é oferecer uma defesa para a premissa 2. Quais são essas vantagens epistêmicas que um sujeito tem em uma situação de desacordo? Que tipo de ganho ele tem? Aí existem duas maneiras para fazer isso. Uma maneira é apelar para situações reais, como exemplos da história da ciência que eu mencionei anteriormente, seria fornecer um suporte empírico para essa premissa, ou então apresentar uma teoria que tem como conclusão ganho epistêmico em casos de desacordo. Eu vou apresentar aqui, de maneira breve, um tipo de estratégia teórica e não empírica para poder sustentar aqui essa premissa aqui, número 2, que é baseada no pensamento do Mill, numa interpretação do Muffet, no artigo de 2007. Bom, o Mill, segundo Mark Muffet, defende uma concepção segundo a qual a justificação epistêmica para as crenças de um sujeito não depende apenas da evidência que o sujeito tem a favor delas, mas também de sua constante avaliação crítica dessas crenças. E a qualidade da avaliação crítica depende da liberdade das opiniões discordantes. Então, o sujeito ele está justificado em acreditar com base em evidências, mas essa justificação ela depende de uma avaliação crítica constante. Essa avaliação crítica ela vai ser possível em boa qualidade se houver, na opinião de Mill, liberdade de opiniões discordantes. Agora vamos ver como é que a gente pode defender essa tese aqui. Então, com base no que foi dito antes, a gente pode formular esse princípio, o princípio miliano sobre justificação. As crenças teóricas de X estão totalmente, talvez mesmo adequadamente justificadas em T, se somente se X é capaz de defender essas crenças contra os contra-argumentos mais fortes disponíveis naquele momento. Então, para um sujeito que tem uma crença, aqui está restringida a crença teórica por algumas questões técnicas que não vai dar tempo da gente discutir. Mas crenças teóricas aqui são crenças acerca de coisas que a gente não tem evidência empírica, crenças que a gente pode
pode resolver por uma mera avaliação de evidências empíricas. Então, são aquelas crenças problemáticas, né, sobre política, sobre moral, sobre religião, que a gente viu anteriormente, cairiam aqui nessa categoria de crenças teóricas. Então, o sujeito ele vai estar justificado nessas crenças se ele for capaz de defender essas crenças contra argumentos mais fortes disponíveis naquele momento. Eu estou tomando isso aqui como uma condição para justificação, mas não precisa ser tão forte. Alguém pode dizer o seguinte: olha, o sujeito ele tem uma justificação num grau para uma crença teórica, e esse grau de justificação vai melhorar se ele for capaz de defender essa crença de contra-argumentos disponíveis. Então, pode ser tanto um princípio de melhoria de justificação, quanto um princípio sobre uma condição para a justificação. Nas duas interpretações, a gente vai ter a mesma conclusão aí do argumento a ser desenvolvido. Bom, quais são os contra-argumentos mais fortes disponíveis? Já estourei o tempo aqui, mas faltam só 2 slides. Mais uns 5 minutinhos, eu acho que eu consigo concluir. Os contra-argumentos mais fortes disponíveis para um sujeito, a gente não pode considerar como contra-argumentos mais fortes disponíveis apenas aqueles em que o sujeito está ciente. Não é apenas os contra-argumentos que o sujeito tem conhecimento ou que ele está consciente que existem, porque seria implausível pensar que alguém poderia melhorar sua situação epistêmica simplesmente decidindo se manter ignorante quanto às objeções com relação à crença dele. Então, a gente precisa de um critério um pouco mais externalista para essa noção de contra-argumentos mais fortes disponíveis. Eles também não podem ser apenas os contra-argumentos que meramente ocorrem numa certa comunidade epistêmica, porque a comunidade epistêmica pode estar epistemicamente comprometida. Por quê? Pode haver leis políticas ou costumes sociais que sufocam e prejudicam a busca intelectual de certas linhas de pensamento. Então, alguns contra-argumentos não surgiriam em comunidades desse tipo. Portanto, seriam aqueles contra-argumentos que existem numa comunidade, mas numa comunidade onde há liberdade intelectual para pesquisa e para a busca aí da verdade ou do conhecimento. Então, além dessas duas condições, né, então são contra-argumentos que ocorrem na comunidade, mas numa comunidade que é epistemicamente virtuosa. Esses melhores contra-argumentos também não podem ser apenas aqueles que o próprio pesquisador e o próprio investigador considera ou antecipa com relação à sua própria posição, por uma série de razões, né? Primeiro, mesmo pesquisadores honestos, eles vão ser tendenciosos na avaliação de suas próprias visões. Então, o próprio sujeito que forma a crença que P não é o melhor candidato para fornecer aí um contra-argumento com relação à posição dele, porque, como algumas pesquisas empíricas sugerem, mesmo um investigador cuidadoso e honesto, ele vai ser um pouco tendencioso nessa avaliação. Além disso, alguém que aborda uma determinada questão de uma perspectiva teórica que é diferente, tem uma facilidade maior para detectar deficiências que um defensor da visão não notaria. Então, alguém que está trabalhando sobre vamos dizer assim, um enquadramento teórico A, ele tem uma facilidade melhor para detectar problemas num arcabouço teórico de não A. Então, né, segundo a interpretação do Muffet do texto do Mill, se a gente simplesmente confiar em nossas próprias capacidades de inventar contra-argumentos, a gente pode suspeitar razoavelmente que a gente não consegue satisfazer lá aquele princípio miliano da justificação. Portanto, a conclusão da interpretação que o Muffet faz é que os melhores contra-argumentos disponíveis são aqueles fornecidos por pares epistêmicos discordantes, justamente aquelas pessoas que discordam da nossa posição, que são pares epistêmicos, né, que são bons para avaliar as evidências, que têm capacidades cognitivas similares às nossas e habilidades similares às nossas, vão ser as melhores pessoas aí para fornecer esses contra-argumentos com relação à nossa posição em circunstâncias de livre busca intelectual, porque se a comunidade estiver comprometida, aí provavelmente vai haver uma deficiência nesses contra-argumentos.
Então, quais são as conclusões? Aí aqui tem um argumento de plausibilidade, não é um argumento dedutivo, para sustentar aquela premissa 2 do argumento que eu mostrei anteriormente. Que, como eu disse, essa é uma pesquisa que está iniciando, é uma estratégia argumentativa que está em desenvolvimento para poder defender o não conciliacionismo. Bom, pelo que a gente viu aqui, a nossa condição epistêmica melhora, ou pelo menos parece melhorar, conforme somos confrontados com os melhores contra-argumentos disponíveis. Então, alguém que acredita justificadamente que P, se conseguir responder os melhores contra-argumentos disponíveis na comunidade contra P, ele vai melhorar o seu grau de justificação que ele possuía anteriormente. Os melhores contra-argumentos disponíveis são aqueles fornecidos por outros agentes que são pares epistêmicos e que se encontram em desacordo com a nossa própria posição em situação de livre busca intelectual. E, a fim de fornecer bons contra-argumentos contra uma posição P, o par epistêmico precisa ser livre para discordar de P, incluindo ele precisa ser livre para manter a crença de que não P. Como a gente viu anteriormente, precisam ser situações aí de livre busca intelectual. Então, tem que se permitir que os sujeitos mantenham racionalmente aí posições que são contrárias àquelas posições que a gente acredita. E assim, o que parece ser seguido dessa discussão é que a condição epistêmica dos sujeitos melhoram com o livre desacordo. Então, há, portanto, vantagens epistêmicas fornecidas pelo desacordo entre pares. E, se há essas vantagens, aí o argumento se segue. Se há vantagens epistêmicas em manter crenças discordantes, então os sujeitos que mantêm essas crenças são racionais em serem inflexíveis com relação a elas. Portanto, essa é a minha conclusão aí inicial. E é isso que eu tinha para apresentar para vocês. Espero que eu tenha me feito claro e que vocês tenham entendido aí a linha de raciocínio exposta. Muito obrigado. Ótimo, Delver. A gente que agradece. Se puder interromper o compartilhamento para a gente tentar ver todo mundo aqui na sala, eu agradeceria. Bom, nós temos aí 20 minutos, 25, quem sabe, para discussão. Então, fiquem à vontade para perguntar. Se quiserem perguntar pelo microfone, fiquem à vontade. Se quiserem perguntar por escrito, aqui se escrevam no comentário, e a gente também pode pegar alguma coisa no YouTube, caso apareça. Eu esqueci de te avisar, Delver, mas a gente está transmitindo lá, não pedi sua autorização, então você pode processar a gente. Então, okay. Deixa eu abrir lá para ver se aparece alguma coisa. Só pode deixar que eu estou catando lá, se você não tiver problema com isso. Então, perguntas, pessoal. Bom, Delvair, professor Gilmar aqui. Primeiramente, agradeço a tua disponibilidade de estar aqui participando da nossa Semana de Filosofia, agradeço a apresentação, a forma clara, rigorosa e precisa que você utilizou para apresentar essa temática com a qual você vem trabalhando. Então, de imediato, digo que é uma temática super interessante e, ao mesmo tempo, super desafiadora. E aí, não é bem uma pergunta, mas gostaria que você comentasse mais, mas eu sugiro que a gente mudasse o exemplo para tratar de uma questão muito prática e muito atual ao mesmo tempo. Então, digamos assim, dois pares epistêmicos, e aí colocaremos o quê? Dois médicos, que estariam, digamos assim, passariam pela mesma formação, que teriam os mesmos critérios, todas essas exigências que você coloca ali para a constituição do par epistêmico. Só que um desses médicos é defensor, por exemplo, da cloroquina. E, teoricamente, ele possui algumas evidências de que a cloroquina seria um medicamento, seria um dispositivo que poderia ser utilizado para tratar, por exemplo, do problema da Covid. Outro médico, seu par epistêmico, discorda veementemente, digamos assim, dessa postura. Por quê? Porque tem outras evidências. Então, aqui talvez tenha um ponto que, como você trabalha, também trouxe
questões relacionadas à filosofia da ciência. Seria uma questão, um aspecto de subdeterminação da teoria pela observação? Será que, se a gente recorresse a isso, nós conseguiríamos, a partir daí, colocarmos um ponto final, que seria uma questão, um problema de subdeterminação disso? Ou é um problema de outra ordem, por exemplo? Aqui seria talvez o primeiro ponto, porque ao recorrer à experiência, os mais sensatos dirão, olha, não serve. Ao recorrer à observação dirão, não serve. Então, aqui seria um primeiro ponto. Associado a isso, esse tipo de desacordo, seria um desacordo racional entre esses dois pares aqui? Se sim, por que sim? Se não, por que não? E na mesma toada, digamos assim, eu estaria justificado, digamos assim, se eu tivesse essa vantagem epistêmica de dizer, a cloroquina não funciona para o tratamento dessa doença. Eu estaria justificado, talvez, haveria uma vantagem epistêmica, digamos assim. Qual seria essa vantagem epistêmica? Para que eu pudesse, por exemplo, chamar meu oponente, digamos assim, o meu par epistêmico de um imbecil que não, que tem uma crença, digamos assim, não adequada. Não sei se eu me fiz claro, Delvair, mas parabéns pela tua fala, parabéns pela tua argumentação, e se puder falar um pouquinho mais a respeito disso, eu agradeço. Ok. Bom, em situações de crenças que não são teóricas, né, porque nesse caso, se a cloroquina não funciona ou não, poderia ser resolvido com evidências empíricas, né? Então, seria até um caso que é até mais fácil de resolver, porque basta analisar os dados e ver a proporção de pessoas que fez o tratamento, se houve ou não uma recuperação. Agora, eu não sei... Deixa eu problematizar, mas aqueles que defendem a cloroquina, e longe de ser um defensor disso, mas eles dizem que há evidências. O que justifica um mau caratismo? Como que se explicaria, digamos assim, eles dizerem que há evidências? Eles depositam essa evidência, é uma má evidência? O que explicaria, digamos assim, a elaboração disso? É uma tendência ideológica, sei lá, o que justificaria, digamos assim, eles não cederem, digamos assim, a evidência que os dados estão dizendo que olha, isso não funciona, infelizmente não funciona. Certo. Então, para complementar, acrescentando aí essa nova consideração, o problema nesse caso é que, como nós somos leigos, né, então o problema fica mais porque não é uma questão de desacordo entre dois especialistas, é um desacordo que ocorre entre a comunidade em geral, que são leigos, não são médicos, e dois especialistas. Então, nós não temos condições de avaliar essas evidências. Quem tem condições são os próprios médicos. E fica numa situação que, pelo menos do ponto de vista epistemológico, eu acho que um sujeito que é leigo dificilmente conseguiria formar uma crença justificada num contexto desse tipo. Agora, entre os próprios médicos, como que eles poderiam resolver isso? Se há uma questão aí de subdeterminação de dados, de repente, aquele que defende a cloroquina está pressupondo um tipo de metodologia de avaliação que o outro não utiliza, portanto, aí os resultados são diferentes. Ou seria um caso de incomensurabilidade de teorias, nesse caso, se fosse de posições teóricas. Pode ser um caso motivado por razões que não são epistêmicas, razões ideológicas e políticas, aí nesse caso o desacordo não seria racional. Quanto ao teu terceiro ponto, se é um desacordo racional ou não, eu não sou médico, eu não tenho condições de avaliar as evidências, então eu não sei se um lado tem mais evidências que o outro e não sei se essas evidências são suficientes. Mas o que eu posso dizer como leigo é que me parece ser um caso de desacordo que não é racional, porque ele é influenciado por questões que não são epistêmicas, por questões ideológicas. Sobre a solução de se isso traz algum benefício epistêmico, alguma melhora, aí a gente precisa fazer uma distinção entre racionalidade prática e racionalidade epistêmica. Do ponto de vista do conhecimento, se alguém que continua fazendo pesquisa com cloroquina, pode até ser útil, porque ele pode
ou descobrir alguma propriedade boa da cloroquina, ou descobrir que ela de fato não funciona mesmo e colocar uma pedra sobre o assunto. Mas isso do ponto de vista do conhecimento. Só que tem questões práticas, né? Tem pessoas que estão morrendo. Então, são situações em que as duas racionalidades entram em conflito, e aí eu acho que nesse caso a gente deveria ser prudente e não buscar o conhecimento a qualquer custo. Gilmar? Obrigado, muito bem. Mais alguma pergunta? Fiquem à vontade, gente. O Delver só parece muito sério, mas ele é uma pessoa muito gente boa. Vai por mim. Então, bem, enquanto o pessoal cria coragem, Delver, eu queria fazer uma pergunta para você. Quando a gente pensa em trazer vantagem epistêmica, a gente quer melhorar a nossa posição de forma geral, né? Então, se eu defendo QP e com certas justificativas, eu posso tentar manter QP e melhorar essas justificativas. Mas também significa melhorar a nossa posição epistêmica melhorada, significa também abrir mão de QP, certo? Ou sei lá, aceitar que pelinha, né? Aceitar uma pequena variação, né? Ou seja, aceitar que, né? Aceitar outra coisa. Será que será que a posição que você defende, né, de tentar manter o não conciliacionismo, arrume um nome melhor para essa posição que está horrível? A gente está discutindo uma tradução padrão ainda entre o pessoal que trata. Por favor, né? Então, entre manter essa posição e manter a visão de benefício epistêmico, não tem um gap aí, porque, teoricamente, o benefício epistêmico pode ser mínimo no sentido de que eu melhorei um pouco só a minha justificação. Enquanto eu poderia ter melhorado muito mais, né, a justificação mesma ou a mudança da própria crença, pisar a crença nela mesma. Porque, sei lá, né, a gente não deveria simplesmente dizer, não, a pessoa lá apresentou evidências o suficientes para eu abrir mão de que P é o caso, e provavelmente, sei lá, pelo menos suspender o juízo, né? Talvez não mudar completamente de opinião. Porque, no fundo, eu acredito que tem que ter um certo comprometimento epistêmico do indivíduo, né, do portador da crença. Ele ser comprometido com a busca da verdade, a reconstrução, construir o conhecimento dele, melhorar epistemicamente. Eu não sei se me fiz claro. Entende o ponto? Parece que é muito fraco se a gente aceitar isso. Talvez, eu não sei se eu entendi bem o que você quis dizer. Parece que você quis dizer que em algumas situações o ganho epistêmico de suspender o juízo acaba sendo melhor do que manter a crença só para fazer uma modificaçãozinha mínima na posição. Bom, a questão é que, primeiro, que não tem como saber de antemão isso. A suspensão de juízo, entendida de maneira categórica, que eu acho que é o que gera o problema. Porque se o sujeito suspende o juízo de fato, ele para a investigação na suposição de que P é verdade. Alguns autores, como Maeldin, por exemplo, vai argumentar. Então, alguém que suspende o juízo contra P não vai poder mais usar P como premissa num raciocínio que ela foi elaborar nas pesquisas dela. Mas se a gente qualificar, a gente considerar os graus aí de crença, de justificação que uma pessoa tem numa crença, talvez esse problema se dissolva. Então, talvez o sujeito não precisa suspender o juízo completamente, mas é claro que ele vai ter que diminuir o grau de confiança que ele tem naquela crença, porque ele sabe que existem posições contrárias. Então, ele não pode mais olhar aquilo como, eu estou justificado, essa é a posição correta. Não, essa é a posição correta, mas pode ser que eu esteja errado. Então, ele vai diminuir um pouco a convicção que ele tem naquilo. Uma outra alternativa para isso, que alguns não conciliacionistas sugerem, que se eles falarem em diminuição de confidência, eles vão estar concordando com o conciliacionismo, que diminuir a confiança é uma maneira de fazer uma conciliação. E que também gera ceticismo, porque se eu diminuo a minha confiança, porque eu encontrei um cara que discorda comigo, quando eu encontrar outro, eu vou ter que diminuir mais, porque tem mais gente discordando. Aí você pensa numa posição política qualquer, sobre o liberalismo político. Uma pessoa acredita, com base nas evidências, que é a posição correta, mas ele vai ver um monte de outros especialistas que discordam. Aí o grau de confiança dele vai zerar, a ponto dele ter que abandonar a crença completamente. Essa é uma situação, acho que do ponto de vista epistêmico, ruim, porque aí é ceticismo mesmo.
Então, por isso, alguns não conciliacionistas sugerem uma atitude epistêmica de segunda ordem, que é a humildade epistêmica. É o sujeito que mantém a crença racional, mas ele mantém uma certa postura de policiamento com relação à própria crença. Ele sabe que aquilo é uma posição que pode se mostrar errada com o passar das pesquisas, e ele está disposto a abrir mão da crença quando ele encontrar as evidências suficientes para isso. E isso seria vantajoso? Isso eu acho que é muito vantajoso. Não só para a crença em particular, para essa atitude particular, como também como algo que molda o caráter do investigador, do pesquisador. Humildade epistêmica seria aí uma virtude epistêmica essencial na investigação. Beleza. Eu acho que ficou mais claro agora. Esse negócio de graus aí, eu sempre tenho uma desconfiança que a gente não sabe medir muito bem esse negócio, Mas... Além de complicar a discussão, parece que sou arbitrário demais a métrica dos graus. Mais alguém tem alguma pergunta? Por favor. Deixa eu ver lá no nosso YouTube se tem alguma. Não temos lá. Porque eu tenho mais uma colocação. Quer dizer, é comum no discurso de divulgadores científicos, principalmente, eu não vou dizer de cientistas, porque eu não conheço todos, mas, bem, é comum no discurso científico, na verdade, oferecer louros para os céticos. Ou seja, todo cientista tem que ser cético em algum nível. E não me parece, pelo menos não prima facie, que o ceticismo local seja de todo em todo ruim. Porque, é claro, a gente toma geralmente o ceticismo como um dos principais inimigos de qualquer epistemologia, né? Então o cara fala assim, conhecimento disso, conhecimento daquilo, qual que é o principal inimigo? Os céticos, né? Aí tudo assim. Bom, qual que é o nosso melhor argumento para afastar o ceticismo local, por exemplo, como uma coisa boa? Né? Pelo menos em certos âmbitos ou em certas atividades epistêmicas, como a atividade científica que angariar conhecimento. Acho que talvez o ponto aí seja o sentido que você está utilizando para o termo ceticismo. Quando se fala em ceticismo ser uma coisa boa, principalmente para investigadores, a ideia sugerida parece ser um ceticismo do tipo que o sujeito não vai acreditar em qualquer coisa. Ele vai manter um padrão alto de justificação, um padrão alto para avaliar as evidências. Acredito que seja isso que você tem em mente quando fala que o ceticismo é bom para a pesquisa. Eu acho que é um pouco mais forte. Mesmo perante boas evidências, as pessoas ainda continuam céticas em ciência. Às vezes, tá? Não estou dizendo que é sempre. Certo, mas ainda assim diz respeito a manter um grau elevado, vamos dizer assim, uma espécie de pensamento crítico que exige muita coisa para se acreditar ou para se aceitar uma teoria. Esse conceito de ceticismo não é o conceito de ceticismo que eu coloquei aqui como aquele que é problemático epistemológico, porque é o ceticismo nesse sentido é o ceticismo que diz que o conhecimento é impossível dado algum motivo. Não há conhecimento em discussões controversas, por exemplo. Não é que as pessoas se mantêm altamente críticas nesses contextos. Simplesmente porque não há possibilidade de se manter uma crença racional em contextos de discussão. Por isso que é o ponto negativo. Agora, se ceticismo for, olha, em situações controversas, a gente tem que ficar com o olho mais aberto para não acreditar em qualquer coisa, aí, de fato, não seria uma consequência ruim nesse sentido. Mas o cético do desacordo, ele defende algo muito mais forte que isso. Ele fala, não há conhecimento, qualquer teoria religiosa, filosófica, moral que a gente tem, ninguém está justificado em nenhum grau em acreditar nelas. Essas crenças são todas irracionais. Aí, isso sim é uma situação, pelo menos do ponto de vista epistemológico, ruim. Sim, essa parece uma situação bem forte. Gilmar? Eu vou aproveitar. Você falou bastante sobre o desacordo, por exemplo, sobre o dissenso. E há níveis ou graus diferentes desse dissenso, desse desacordo, porque você cita, por exemplo, a concepção de Feyerabend de ciência.
mas te vendo falar, a tua posição, e me corrija se estiver enganado, ela está muito mais para um racionalismo crítico de Popper do que um radicalismo de Feyerabend, né? Então, parece-me que digamos assim, não sei se é graus, o Bruno falou em graus, você disse, não é bem isso. Dentro desse dissenso, há naturezas diferentes desse dissenso, ou, digamos assim, nós poderíamos colocar todos os dissensos mais ou menos na mesma bandeja e dizer, olha, quando que não há respeitado, digamos assim, aqueles princípios que você colocou entre pares epistêmicos, tudo isso que eu coloquei dentro desse campo aí estaria disponível. Bom, a questão do tipo de desacordo aí que estaria disponível, ela é limitada pela própria noção de par epistêmico. São desacordo entre os pares aí, que são, e em contextos de investigação, né? A discussão aqui, ela tenta sustentar um não conciliacionismo em contextos investigativos. Não sei se aplicaria em qualquer contexto. Então, num contexto como uma pesquisa em ciência, uma pesquisa em filosofia, você tem lá o sujeito, mas você tem também os outros especialistas que são pares, né? Então, são situações de desacordo delimitadas a esse contexto. Quanto à posição parecer mais popperiana do que voltada para o Feyerabend, isso é porque a tese que eu coloquei do Feyerabend, ela diz, não sei se a gente pode falar de primeiro e segundo Feyerabend, mas o Feyerabend ele tem dois momentos aí na epistemologia da ciência dele. E num primeiro momento, né, na discussão lá que ele faz no artigo Os Problemas do Empirismo, o Feyerabend é um falsificacionista nesse primeiro momento, né? Ele incrementa um pouco mais o falsificacionismo do Popper, e a ideia dele é justamente isso, precisa ter teorias discordantes, porque o critério é o falsificacionismo, mas a evidência que falsifica uma teoria A é subdeterminada pelos dados, e ela pode depender de uma teoria não A. Então, precisa ter essa pesquisa nas duas áreas para ter um número maior de evidências disponíveis na avaliação científica. Então, esse primeiro Feyerabend, nesse primeiro momento, é um Feyerabend popperiano, nesse sentido de sustentar o falsificacionismo. Então, por isso que a discussão toda que eu fiz puxou bastante para o racionalismo crítico do Popper. Ok, bem. Satisfeito, Gilmar? Eu tinha mais uma pergunta, mas eu não anotei e ela me fugiu. Essa é a vida. Ainda bem que eu sou seu amigo, eu posso conversar com você a qualquer momento depois. Mais alguma pergunta, pessoal? Fiquem à vontade. Acho que tem algum aqui no chat, Diego Lopes. Então, lá, professor, boa noite. O próprio desacordo entre conciliacionistas e não conciliacionistas é um desacordo racional? Vamos dizer assim, é um tipo de objeção que não conciliacionistas levantam a conciliacionistas, porque conciliacionista diz, olha, temos que suspender o juízo em situações de desacordo. Como esse é um caso de desacordo racional, nesse sentido menos idealizado de par epistêmico, que é um desacordo entre epistemólogos sociais, entre um grupo de especialistas bastante específico, se o conciliacionismo tiver certo, ele seria autorrefutante, porque a posição seria suspender o juízo e não defender mais o conciliacionismo. Então, é um desacordo racional, do meu ponto de vista, e eu não sei se gera um problema aí de autorrefutação para conciliacionistas, se tem uma resposta, uma maneira de responder a essa objeção de autorrefutação, mas como eu tendo a ser não conciliacionista, eu não tenho nenhum problema em dizer que é um desacordo racional e ambos estão aí justificados em manter as suas teses. Ótimo. Professor Marciano? O professor Marciano comentou aqui, bem legal, parabéns pela palestra. A ideia de humildade epistêmica parece ser uma virtude epistêmica essencial neste debate, mas ela também parece exigir uma perda de compromisso com a crença atual diante de uma nova crença. Como atitude ou virtude, ela parece exigir isso. Em tal caso, ela não cai na observação do Bruno de que eu posso ter perda epistêmica, já que poderia ter alguma vantagem epistêmica com um compromisso mais forte com a crença atual? Olha, de fato, essa é
é uma questão que seria uma questão empírica. Eu até já separei alguns estudos para avaliar se existe alguma vantagem entre alguém que acredita de maneira, vamos dizer assim, com mais força em algo e mantém a pesquisa realmente acreditando que aquilo é verdade, contra a dissidência em volta, daquele sujeito que mantém uma atitude mais humilde, estando ciente de um desacordo. Se existe essa diferença, seria uma diferença empírica e a gente não teria como avaliar. Não tem muitos estudos sobre isso, pelo menos não que eu tenha encontrado até agora, como está tudo bastante no início. Mas a humildade epistêmica, eu acho que não entra nessa questão. A diminuição de grau de confiança talvez influencie, tem algum impacto aí em como é que seria a pesquisa depois que a confiança fosse diminuída. Mas a humildade epistêmica é uma atitude de segunda ordem, né? Ela não diz respeito à crença. O sujeito pode manter a crença dele com maior grau de convicção ainda. A humildade epistêmica apenas sugere que ele tenha uma visão, vamos dizer assim, de mente aberta a objeções daquela crença. Por mais que ele acredite que ela seja a posição correta, ele não vai se fechar para evidências contrárias, para pessoas que têm opiniões contrárias, etc. Então, na verdade, não é uma atitude com respeito à crença, e mais com que o sujeito lida com as objeções, as evidências, etc. Não sei se eu consegui responder a pergunta, mas é isso. O José Felipe tem uma pergunta. À vontade, José. Boa noite, Delvair. Eu tive aqui um problema e não consegui pegar totalmente a tua palestra. Então, se você já respondeu essa pergunta, é só desconsiderar, tá? Mas é uma pergunta no sentido de que, no contexto do desacordo, ele poderia propor ou sustentar crenças básicas? E se não, porque seria impossível haver, por exemplo, crenças básicas para que todos, né, entrassem em acordo sobre essas crenças básicas, por exemplo, baseada em crenças autoevidentes, por exemplo. Bom, primeiro, a gente teria que definir o que são essas crenças básicas, né? Quais são essas crenças básicas. Se for crenças autoevidentes, né, como a literatura cartesiana tende a sugerir, elas se limitariam a um conjunto muito pequeno de crenças, né? Verdades lógicas mais elementares, verdades matemáticas, etc. Mas mesmo quanto a essas crenças, não há acordo. Existe uma série de artigos aí, composições diferentes com relação à lei da identidade, por exemplo, em lógica, que seria A igual a A, uma crença mais básica no sentido de crença autoevidente do que essa. E há desacordo porque existem resultados em outras lógicas que sugerem o contrário. Então, o que eu poderia dizer? Crenças básicas eu acho que não solucionam o desacordo, e elas não são imunes a desacordo, pelo menos é isso que me parece, porque mesmo essas crenças mais elementares, elas são alvo de disputa entre especialistas. Portanto, eu não sei como que a noção de crença básica poderia ajudar no debate, que tipo de... não parece ser o tipo de crença que pode ser utilizada para solucionar um desacordo, e não é uma crença que ela em si mesma imune a desacordos. Pelo menos em princípio não me parece. Mas no caso, quem defende essa posição de desacordo também não a descartaria, né? Ela não soluciona, mas também ela não traria, por exemplo, nenhum problema para alguém que defende essa noção de desacordo? Não traz nenhum problema. Assim, a ideia, as pessoas que defendem que há desacordos racionais, defendem que sujeitos que são pares epistêmicos acreditam que P e não P de maneira racional. Sujeitos são racionais em manter essas crenças diante dos desacordos, sejam elas básicas, consideradas básicas para alguma teoria ou não. Porque a própria noção de crença básica, ela está em desacordo. A gente fala, as crenças básicas, ninguém discorda sobre elas. Não, discordam e mais, discordam se existem crenças básicas de fato. Por um coerentista, isso não existe. Para outras teorias da justificação, como o confiabilismo, etc.,
a noção de crença básica vai ser diferente de autoevidência. Portanto, são crenças que são as próprias posições que alegam a existência desse tipo de crença são alvos de desacordo. Aí, o que a gente tem? A gente tem duas posições, né? Ou os sujeitos são racionais em manter as suas discordâncias sobre esse assunto, mesmo frente à grande controvérsia, aí a gente vai estar sendo não conciliacionista, ou se a gente for um conciliacionista, vai ter que dizer, olha, os sujeitos que continuam insistindo nessas discussões como se essas posições estivessem corretas, estão sendo irracionais, eles deveriam suspender o juízo. Tá bom, muito obrigado, Debay. Parabéns pela sua exposição. Mais alguma pergunta, pessoal? Professor Marciano, peço desculpa que eu nem voltei a palavra ao senhor aí, se o senhor quiser complementar alguma coisa. Então, o João Vitor tem uma pergunta aqui. Ele fala, boa noite, professor. Em um desacordo racional entre pares epistêmicos, além dos sujeitos apresentarem justificações de suas crenças, se deve lidar com o fato da existência do próprio desacordo entre eles. Saber que um par epistêmico discorda da nossa crença é uma informação nova, de modo que não podemos deixá-la de lado. Entretanto, em que medida isso nos afetaria? Ou quais seriam as consequências da adoção de um conciliacionismo? Caso já tenha respondido, por favor, desconsidere. Bom, a ideia aqui dos conciliacionistas é justamente essa. A descoberta de um desacordo é uma peça de evidência nova. E é uma peça de evidência nova que tem o mesmo peso que a peça de evidência original. Então, se eu acredito que P, com base em uma evidência E1, quando eu descubro um par epistêmico que acredita que não P, essa descoberta ela tem o mesmo peso da minha evidência E1, só que ela é negativa. Então, ela anula a minha justificação que eu tenho. Então, o que o conciliacionista diz é que eu deixo de ter justificação para acreditar na minha crença original, porque eu descobri o desacordo, e o desacordo ele conta como uma evidência contrária de igual peso à evidência que eu tinha originalmente. Então, acho que essa foi a primeira pergunta, né? Então, que medida isso nos afetaria? Para o conciliacionista, afetaria dessa maneira. Perda de justificação para a crença original. As consequências, como a gente discutiu, seria, pelo menos a principal dela, seria uma espécie de ceticismo com relação a crenças que são controversas. Então, adotar o conciliacionismo, em princípio, o conciliacionista pode ter uma maneira de argumentar, mas em princípio leva ao ceticismo. Então, é isso. O modo que nos afeta é a perda de justificação para a crença original, e a consequência disso, pelo menos a mais comentada na literatura, seria ceticismo local sobre controvérsias. Ok. Satisfeito aí, João Vitor? Tudo bem? Beleza. Ok. Mais alguma pergunta, pessoal? À vontade. Vamos lá. Essa modernidade toda, eu tenho que checar 2 lugares agora para ver se tem pergunta. Ok. Dover, só um último comentário, por favor. Quando a gente pensa em conciliacionismo, então a gente deveria gerar uma terceira crença para conciliar, por exemplo, a crença de que P e a crença de não P, né? A gente deveria gerar uma terceira crença, quer dizer, os pares epistêmicos deveriam mudar de ideia completamente, por exemplo, gerar uma crença de que Q, por exemplo? Não, a ideia inicial é abandonar a crença, suspender o juízo. Suspender o juízo é nem acreditar que P é verdade e nem acreditar que P é falso. Só que esse é o conciliacionismo em estado bruto, assim. As versões mais refinadas vão falar em grau de crença. Então, se eu tenho uma crença num grau 7, por exemplo, e eu encontro um par epistêmico que tem uma crença de que não P, vamos dizer, num grau 10, essas crenças deveriam entrar em equilíbrio. Uma deveria diminuir um pouco e outra deveria aumentar até ficarem equilibradas. Para essas versões refinadas, alguém poderia dizer, então isso não gera ceticismo, né? Porque o sujeito ainda vai manter a crença com um menor grau de confiança. Se o grau de confiança for suficiente para o conhecimento, então ainda há conhecimento. Mas ainda assim, mesmo essa posição mais refinada,
ainda gera ceticismo por conta do problema dos números de pares discordantes. Em situações reais mesmo, né, em filosofia, não é só o meu colega de departamento que discorda de mim, é toda uma tradição filosófica de autores e especialistas e pesquisadores que discordam da minha posição. Então, em larga escala, essas pequenas diminuições de grau de confiança vão gerar suspensão de juízo. Então, não é gerar uma nova crença, mas é abandonar mesmo a crença por completo, é deixar de acreditar. Eu não acredito nem que é verdade, nem que é falso. Eu não sei, suspendo o juízo sobre esse assunto. Então, no frigir dos ovos não teria como escapar, né? Exatamente, a consequência cética é bastante forte nesse sentido. Certo. Beleza, está tentando evitar o ceticismo de alguma maneira, mas é isso, né? Se você descobrir, me avise, que eu estou extremamente interessado em responder esse tipo de ceticismo. Ok. Mais alguma pergunta, pessoal, para a gente já se encaminhar para o final? Então, se não há mais nenhuma pergunta, eu quero agradecer a disponibilidade e depois passar a palavra para o Gilmar, para ele encerrar a semana, como o chefe do departamento. Então, Delver, de novo, muito obrigado, né, foi muito instrutivo. Comecei com uma intuição conciliacionista e acabei com uma intuição não conciliacionista, certo? Porque eu ainda penso que há benefício no desacordo. Você me pega para o pé, principalmente quando você cita os argumentos epistêmicos de John Stuart Mill a favor da liberdade de expressão. Muito obrigado mesmo, tá? Foi um prazer enorme, como sempre. Eu que agradeço o convite. Gilmar? Ok, então, eu também, em nome do Departamento de Filosofia da Unicentro, agradeço ao Delvair pela apresentação de hoje, pela sua contribuição. Aproveito para agradecer ao Bruno, que foi um dos coordenadores da Semana de Filosofia aqui, que esteve diretamente envolvido aqui na articulação, aí, convidando as pessoas. Então, parabéns, Bruno, por essa Semana de Filosofia. Foi a primeira que a gente fez remotamente, funcionou muito bem, então isso se deve, em boa parte, à tua organização, aí, aos teus contatos. Agradeço também aos colegas do departamento, aos professores que participaram ali, né, durante essas 3 noites, foi uma semana de 3 noites, né, de 3 dias, que participaram tanto da apresentação das pesquisas pela parte da tarde, quanto das palestras à noite. Agradeço também aos alunos do PET, aos petianos aí que estão, digamos assim, de parabéns, tanto pela apresentação dos trabalhos dos alunos e também dos demais alunos do curso, os bolsistas de iniciação científica, os alunos que defenderam o TCC e submeteram o trabalho aqui também, aos alunos de outras instituições de mestrado e doutorado que se inscreveram, enviaram resumos. Então, a gente agradece a presença de todos. E a comunidade geral, aos alunos, ex-alunos, acho que aqui não temos membros da sociedade civil, e aqui é uma das falhas, digamos assim, nossas, porque os nossos eventos presenciais sempre tinha alguns ex-professores, sempre tinham alguém que passava pelo corredor e ouvia falando de filosofia e a curiosidade filosófica chamava para a sala. Aqui, como que estamos num ambiente mais configurado, mais formatado, aqui não tem essa possibilidade, mas mesmo assim, um balanço geral, ele foi um evento muito bom, muito bacana, todas as pessoas envolvidas aí, então, apresentou, digamos assim, algumas das pesquisas, dos problemas, das questões que perpassam a filosofia contemporânea. Tem muita coisa interessante para ser estudada, muita coisa interessante para ser debatida. Então, acho que de minha parte é isso. Informo que os resumos já estão publicados nos anais da Semana de Filosofia, lá no site do evento. Os certificados que vocês preencheram aí, eles serão encaminhados, acredito que até no máximo semana que vem eles já estarão disponíveis, então acessem a Central dos Certificados. E é isso, ou seja, espero que todos estejam bem. Hoje foi novamente um dia passamos 4.000 mortes, muito provavelmente, então
primeiramente, se cuidem, acreditem na ciência, leiam bons textos filosóficos, encontrem refúgio, cuidem de vocês, cuidem dos seus amigos, cuidem dos seus familiares e espero encontrá-los novamente o mais rápido possível presencialmente, ok? Então, não sei se mais alguém gostaria de fazer uso da palavra, senão a gente fica por aqui. As apresentações, quem quiser retomar, elas estarão disponíveis no canal do YouTube do DeFio, e estamos todos à disposição para aquilo que vocês precisarem. Ficamos por aqui, boa noite, bom descanso e até mais. Tchau, tchau, pessoal.